O, essa tensão que deu no jogo, eu sei que estava 6-1, foi condicionado e não sei o que tal, mas a gente não viu nada parecido no jogo do Galo, né? E a minha pergunta, Renato, ainda o fantasma da amarelada assombra o Botafogo, você acha? Não, isso enquanto o Botafogo não levantar um caneco, depois daquela temporada medonha do ano passado, né, em que ele botou aquela vantagem toda e simplesmente se desfez tudo, eu acho que o amarelado vai sempre estar presente. Mas eu acho o Botafogo favorito nessa final contra o Atlético. O Botafogo titular, o Botafogo completo, para mim, joga o melhor futebol do continente. O Atlético é um time que jogou muito bem essa fase final da Libertadores, né? O Milito é um mestre em preparar, em conseguir neutralizar os times adversários, mas eu acho que com o Botafogo ele vai ter uma dificuldade muito grande. Eu acho que entre Botafogo e Atlético, claro, é um jogo só, sempre pode haver uma escorregada, sempre pode haver qualquer coisa, mas em um jogo só eu sou mais o Botafogo. Eu, se tivesse que apostar, apostaria no Botafogo campeão da Libertadores. Rapaz, eu não sei, eu tenho dúvida, viu? Esse time do Galo ficou cascudo. A gente vai falar do Galo daqui a pouco, mas o que você acha, o Alicia? Olha, eu acho que o Botafogo é um time melhor e tem sido mais consistente do que esse time do Galo. Mas se a gente olhar para esse último jogo, para mim, mais do que o 3-0 na MRV Arena, o empate em 0-0 no Monumental de Nunes é muito impressionante. Porque o Galo também chegava com uma vantagem que podia permitir ao time algum relaxamento, ainda que fosse o River, ainda que tenha tido um histórico de quase virar contra o Palmeiras, por exemplo, né? O Palmeiras venceu por 3-0 em Buenos Aires, quase tomou 3-0 aqui, né? Foi 2-0 para o River com 2 gols anulados pelo VAR, então era certamente uma situação diferente de Botafogo e Penharol, mas o Galo chegou muito forte, muito forte defensivamente. A gente sabe do poderio ofensivo do Galo, sabe o que Paulinho, Hulk, Arana e agora Daverson podem fazer, mas defensivamente esse time foi muito disciplinado contra o River, o que me deixou bastante impressionada e me faz imaginar uma final mais equilibrada do que eu talvez tivesse imaginado uma semana, 2 semanas atrás. Ainda acho o Botafogo mais time, mas jogo de 90 minutos, além, né, de não ter esse fator casa e você sustentar um resultado, você tem um fator meio o imponderável, né? A gente não, se alguém é expulso, se sai um gol cedo, tudo isso muda muito a cara do jogo e você não tem tempo de reverter isso numa segunda partida. Então, eu acho muito difícil cravar, acho o Botafogo tem um leve favoritismo, mas acho que o Galo chega muito forte e o Galo também tem jogadores capazes de desequilibrar uma partida e jogadores com experiência de Libertadores, inclusive de final, no caso do Daverson, inclusive de fazer o gol do título, né, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, eu chego um time bastante cascudo também, que eu vejo muito equilíbrio. Claro, o Galo tem também a final da Copa do Brasil, mas com uma distância suficiente para poder agora voltar totalmente o foco para as 2 partidas contra o Flamengo e lá na frente se preocupar só com isso. E o Galo tem uma outra vantagem em relação ao Botafogo, que é não ter a preocupação com o Campeonato Brasileiro. Né? Acabou a Copa do Brasil para o Galo, especialmente se o Galo vence a Copa do Brasil e já tem a sua classificação para a Libertadores garantida, o Galo esquece o Campeonato Brasileiro, não precisa pensar em mais nada, pode focar única e exclusivamente na final do dia 30. O Botafogo não. O Botafogo precisa se preocupar em manter essa vantagem e o Botafogo, como a gente agora sabe, tem 4 dias antes da final a partida contra o Palmeiras, que pode definir o Campeonato Brasileiro. E aí, essa pecha que você colocou, Tirone, em relação à amarelada, em relação ao derretimento do ano passado, eu concordo com o Renato, ela só vai acabar a hora que vencer um título. E aí eu acho que muito disso fica essa tensão, né? Será que o Botafogo vai entregar, como no jogo como ontem, tem coisas que só acontecem contra o Botafogo, né, com o Botafogo. Eu acho que isso só vai acabar a hora que o Botafogo vencer um título e agora tem a oportunidade de vencer o maior título da sua história daqui a um mês. Mas eu vejo uma partida muito, muito, muito equilibrada. Ó, esse negócio que você falou sobre o jogo do Palmeiras e Botafogo, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tem umas questões aí sobre isso, e a gente vai falar.